E aqui, irmãos, Jesus não está falando de grandeza. Ele não está falando que é importante você ter uma noite, a noite de milagres, a noite que Jesus vai te curar. Não. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando que tirar os espíritos era um ato de cuidado. Porém, mais do que isso, ele estava falando que nós temos o poder de libertar as pessoas das garras de Satanás. Irmãos, se a gente começar a entrar nas casas das pessoas, nós vamos ver o quanto elas estão presas, amarradas pelas armadilhas de Satanás. Se nós começarmos a entrar nas casas, nós vamos ver o tanto que Satanás tem trabalhado. E aí a gente vem para o culto de domingo a domingo, de quarta a quarta, nos alimentando da palavra de Deus, e nós não temos coragem de sair para trabalhar como o diabo tem feito. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma geração de crentes obesos, que vem para a igreja e se alimenta, mas não sai para trabalhar. Hoje mesmo, eu conversando com meu irmão pela manhã, ele estaria aqui ontem à noite participando com a gente do nosso SBC para casais. Mas aconteceu tantas coisas para que ele não estivesse aqui, que ele mesmo falou para mim: Michael, as pessoas dizem que o Satanás nos atrapalha, e é verdade. Porque ontem aconteceu tanta coisa para que eu não estivesse lá, que só pode ser obra do inimigo. E eu disse para ele: realmente, Satanás tem trabalhado, e trabalhado pesado, para que as pessoas não se convertam. Se não sairmos do nosso lugar para experimentar tudo que Deus tem para fazer, nós vamos continuar caminhando do jeito que nós estamos. E a missão não é essa. Irmãos, as pessoas estão precisando de libertação, estão precisando de cuidado. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade... Quem é os portadores da verdade? Nós. Então, se nós não começarmos a falar sobre Jesus, se nós não começarmos a entrar nas casas, a convidar pessoas à nossa casa, a quando a gente ter a oportunidade de falar de Jesus, a gente não falar, nós não vamos ter libertação no mundo em que vivemos. Porque eles não sabem, eles não conhecem. Quem é os portadores da verdade que liberta somos nós. As pessoas estão precisando de Jesus Cristo em suas vidas, então devemos falar de Jesus a elas. E aqui, no final do texto, Jesus vai dizer que os discípulos curavam as pessoas com os olhos e os milagres iam acontecendo. Irmãos, nós temos o poder de curar doenças, mas o milagre que eu mais gosto é uma definição que eu tenho aqui, que diz assim: o milagre é fazer algo que naquele momento vai fazer da pessoa agradecida pela sua vida. É aquele momento que você tira para ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. É aquele momento que você convida a pessoa para sua casa para tomar um café e intencionalmente você fala de Jesus. Quando eu caí de moto, todos os meus amigos ou me ligaram ou foram lá na minha casa. Se preocuparam. Irmãos, e eu tenho certeza que todos aqueles ferimentos que eu tinha foram curados muito mais rápido por este carinho e por este cuidado. Esse é um milagre que nós precisamos viver. Cuidar dos outros. O mundo em que vivemos é um mundo cada vez mais egoísta, que as pessoas não se preocupam com o próximo. E nós, como os portadores da palavra, nós precisamos cada vez mais nos preocupar com o próximo. Então, se você tiver um momento na sua semana,
Ou mesmo que você não tiver, crie este momento em que você vai sentar com alguém, que você vai falar de Jesus para ela, que você vai tomar um café, e que essa conversa, como nós aprendemos com o nosso pastor, seja intencional. É sobre Jesus que nós precisamos falar. E no verso 8 e no verso 9 diz assim: deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Quando for falar de Jesus, só leve o que for necessário. Esse trecho diz uma coisa muito importante. Diz que quando somos enviados a uma missão, precisamos estar desprovidos daquilo que garante a nossa vida, pois Jesus é a única garantia disso. Quando você sair para falar de Jesus, deixe tudo aquilo que não é necessário. Todos aqueles seus preconceitos, todas aquelas das suas teorias, e fale apenas de Jesus. Quando os discípulos iam falar de Cristo, eles se despediam totalmente daquelas pessoas. Quando os discípulos iam falar de Cristo, eles dependiam totalmente daquelas pessoas que acreditavam em sua mensagem. Porque logo em seguida os irmãos vão perceber que Jesus diz para aquelas pessoas: vocês vão para aquelas casas e aquelas pessoas que te receberem, beleza. Aquelas pessoas que não te receberem, continue a caminhada. Quando você for falar de Jesus, lembre-se que você precisa falar para aquelas pessoas que precisam ouvir a mensagem. Além disso, quando eles iam sem levar nada, isso mostra a urgência da mensagem que eles estavam pregando. A mensagem que eles tinham para falar e a mensagem que nós temos para falar é tão importante, é tão grande, que nada mais importa, ou que nada mais pode fazer a diferença. E aqui é algo importante que eu quero dizer para os irmãos. Quando estivermos falando de Jesus para as pessoas, precisamos deixar essas verdades muito claras. A primeira, crer em Jesus é algo urgente. A segunda, Jesus Cristo é a coisa mais importante que você pode ter hoje. E a terceira, você precisa depender de Jesus, pois sem Ele não temos absolutamente nada. E isso é algo tão importante porque isso vai direcionar o nosso caminho. Isso pode ser que mude a rota de algumas pessoas. Então, quando você for falar de Jesus Cristo, lembre-se que Ele é o assunto principal. Anunciar a palavra de Deus ainda é um assunto de extrema urgência, que requer extrema dedicação. Esteja pronto para falar de Jesus quando alguém te procurar. Esteja pronto para ser, como o pastor disse, sal e luz para as pessoas. Irmãos, as nossas igrejas estão vazias, ou até mesmo algumas igrejas muito lotadas, mas nós precisamos começar a viver tudo isso. Crer que é urgente falar de Jesus. Precisamos depender dele e devemos levar apenas o necessário. Falar de Jesus também é entender que a responsabilidade da conversão não é nossa. Verso 10 e o verso 11 diz assim: diz ainda, quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas se algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Não se preocupe se as pessoas não quiserem te ouvir. Não se preocupe se as pessoas te taxarem de louco, ou de sem noção, ou de chato.
não se preocupe com isso. Algumas pessoas realmente não vão querer ouvir o que você tem para dizer. Mas eu quero te dizer que a responsabilidade de falar e não parar de falar de Cristo é nossa. No verso 11, Jesus não disse para os discípulos, se vocês chegarem àquele lugar, as pessoas não te receberem, volta para casa, chega, vamos descansar. Não. Jesus disse para que elas pudessem sacudir a poeira e continuar a missão. Então, pelo caminho, nós vamos encontrar pessoas que não vão querer nos ouvir, mas você precisa continuar falando de Jesus. A sua responsabilidade é não julgar, é continuar falando. Porque muitas das vezes, na primeira pessoa que não quer nos ouvir, a gente já diz, não, o Espírito Santo vai convencer essa pessoa. Ou a gente diz, aquela pessoa não tem jeito. Ou até mesmo, Jesus vai falar com ela. A sua responsabilidade não é julgar. A sua responsabilidade é continuar falando. A nossa responsabilidade é continuar falando. Lá em Romanos capítulo 10, verso 14, um texto que você conhece de cor, diz que como vão crer se não ouvirem a verdade, ou se não houver quem pregue. Irmãos, como nós queremos que as nossas famílias se convertam, os nossos amigos se convertam, se naquela oportunidade que você tem para falar de Jesus, você se omite. Ou você não fala por vergonha. Como ouvirão se não há quem pregue? E como aprendemos com o nosso pastor, a responsabilidade é toda nossa. Entendamos uma coisa, meus irmãos. A missão de Deus que Ele nos deu é falar, é ir e é entrar nas casas das pessoas. Ou, se você não tiver a oportunidade de entrar na casa de alguém, convide essa pessoa para ir para sua casa, para um almoço. Ou você pode convidar ela para o nosso encontro de quinta-feira, que é sempre num lar, é uma conversa descontraída, é uma conversa leve, é uma mensagem aplicável ao coração. Mas não pare de falar de Jesus. A missão está aí. Daqui a pouco nós vamos embora e provavelmente como naquela reunião que Jesus fez com os discípulos para enviar eles de 2 em 2, muitos de nós aqui somos casais e nós vamos embora também de 2 em 2. Então, Jesus está te enviando de 2 em 2 para falar do amor dele, para falar que ele morreu naquela cruz por nós, e que você entenda que você precisa levar só o necessário, e que às vezes as pessoas não vão nos ouvir, e que a responsabilidade para convencer aquelas pessoas é do Espírito Santo, mas a responsabilidade de falar é de cada um de nós. Pensando em tudo isso, eu li algo num comentário bíblico que eu queria deixar para os irmãos que eu achei incrível. Que diz assim: não pedimos o conhecimento tu já nos deste, mas Senhor, a vontade. Aqui está a nossa mais amarga necessidade. Dai-nos a vontade necessária para construirmos sobre o profundo intento a obra. A minha oração nessa noite é que você saia daqui com a vontade de falar de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Vamos orar?